Olá, gente. Começamos mais um Singular Universal e dessa vez eu não errei o nome, da outra vez eu quase falei Universal Singular, mas vamos lá, a gente vai aprendendo. Não estamos mais em junho para falar de Dia dos Namorados, mas vamos falar de amor hoje. Eu, Titi, e nossa convidada Débora. Vai ser um programa muito desafiador, muito latente, muito gostoso de ser falado, até porque é um assunto que interessa a todo mundo, mesmo que a gente ache que não, porque atravessa todo mundo e às vezes do nada, né? Mas dá um alô aí, Titi. Oi, oi, todo mundo que está nos ouvindo, seja no YouTube ou no Spotify. Meu nome é Thiago, sou psicólogo, o Golden também é psicólogo. E hoje a nossa convidada, além de uma grande amiga, Débora, é formada em psicologia também. Ela é mestra em filosofia, doutoranda em filosofia. E é uma pesquisadora não apenas do arcabouço fenomenológico, ela também é uma pessoa que lê Sartre, mas em específico, ela é uma leitora crítica e pesquisadora de Simone de Beauvoir, enquanto uma filósofa independente e uma filósofa que na fenomenologia a gente vê pouco nos aspectos teóricos e críticos. Débora, vem cá, vem ficar falar um pouquinho de você e eu já te lanço uma pergunta, tá? Primeiro, é possível que a gente consiga encontrar uma definição sobre o que significa o amor? Será que a gente dá conta disso? Me conta. Oi todo mundo que está ouvindo. Oi, Thiago, oi, Golden. Primeiro, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. Gosto muito de falar sobre amor, sou uma grande romântica, apesar da minha pesquisa não ser tão romântica assim. É um romântico crítico, é uma romântica crítica, vamos dizer assim. Acho que é uma boa definição. Quanto ao amor, eu não consigo definir, não acho que seja possível. A única coisa que eu consigo pensar é que o amor é um sentimento possível frente às outras pessoas. A Simone de Beauvoir, que é a filósofa que eu pesquiso, também não vai dar uma definição muito grande para o amor, não. Ela vai criticar quem faz isso, quem diz que o amor é necessariamente uma falta, ou qualquer coisa assim, né? Ou um sentido para a vida, sei lá o quê. Tem até um texto dela que se chama O que é o amor e o que não é. Um texto que ela escreveu para uma revista para ganhar dinheiro. Faz parte, né? Né? Mas eu sinto que ela fala muito mais o que não é do que o que é. Não tem uma definição assim. O amor é. Não. Ela fica falando, dizem que o amor é uma falta. Não, não é. Dizem que o amor não sei o quê. Não é. Então, a minha conclusão é que ele é um sentimento possível de existir. E é muito curioso, né, Débora, como uma boa filósofa que vem desse circuito da fenomenologia, da filosofia da existência, ela começa qualquer discussão do como não é. E assim, pensando nessas discussões que você traz, falar de amor hoje ainda é importante? Para que a gente ainda fala de amor? Por que esse tema é tão importante assim para a gente? Deixa eu emendar uma pergunta que me bate curiosidade. Quando a gente pensa, de maneira geral, em pesquisas, a gente difícil. Eu acho que na minha graduação não ouvi falar ninguém que queria pesquisar sobre amor. Eu não sei se todo mundo pensa que o amor já é algo dado, já é algo muito estudado, e vamos pegar um transtorno, vamos pegar alguma coisa que cause, entre aspas, mais sofrimento, né? Porque amor também pode ser causa de sofrimento, a gente bem sabe, né? Então, a curiosidade, além da pergunta do Titi, já emendo. O que te levou a estudar o amor? Tá, acho que eu vou começar respondendo a tua pergunta e vai entrar uma resposta para a do Tiago aí também. Eu comecei a estudar o amor muito por causa do feminismo. E por isso que eu digo que a minha pesquisa não é tão romântica, porque apesar de eu pessoalmente entender que o amor é algo muito necessário para a vida e eu ser uma pessoa muito romântica, adoro filmes românticos, música melosa, eu Tamo sou junto! Lud, né? Eu sou essa pessoa, mas a minha pesquisa, a minha vontade de pesquisar sobre o amor vem no sentido, uma distorção, talvez, do amor, que é quando a gente, principalmente nós mulheres, colocamos ele como a coisa mais importante da vida, como o centro da nossa vida, quando a gente só pensa em amor e nada mais. E isso veio principalmente da clínica. Atendendo diversas mulheres, eu percebia que todas falavam sobre amor, amor romântico.
ou por ter um relacionamento, ou por não ter um relacionamento. Mas isso sempre era pauta, em algum momento, ou em vários momentos dos atendimentos. E atendendo homens, isso não acontecia. Às vezes o relacionamento aparecia, mas era sempre uma coisa pontual. E nesse comparativo com as mulheres era sempre uma coisa muito grande, assim, o amor, porque eu não tenho ninguém, ou porque o meu relacionamento não tá bom, eu tenho que querer alguém, me sinto mal por não querer alguém, enfim, o amor estava sempre no ar, sempre era pauta. E aí, por isso, eu decidi pesquisar sobre o amor e, mais especificamente, sobre o amor na vida das mulheres. Então, a minha pesquisa do mestrado caminhou nesse sentido, assim, de tentar entender essa centralidade do amor na vida feminina. Débora, pensando aqui, você tocou num ponto de que para os homens para o que apareceram para ti, né, de maneira mais pontual, mas mais frequentemente apareceu para você com as mulheres, né? Você conseguiria fazer uma distinção entre essas duas aparições, né? Qual a grande diferença, ainda mais pensando que para a mulher é mais constante levar a clínica do que para o homem? Eu acho que para os homens a questão do amor ela aparecia como qualquer outra coisa da vida, assim. Se a carreira aparece na sessão de terapia quando essa carreira está meio problemática. Então, o amor também, se eu discuti com a minha esposa, com a minha namorada, ou com o namorado, enfim, aí isso aparecia, mas era na mesma medida do que outros temas. E para as mulheres, não, era uma coisa mais central, assim, da vida mesmo. Se tivesse bom, aparecia, se tivesse ruim, aparecia, se tem namorado, aparece, se não tem namorado, também aparece. E para as mulheres era sempre num sentido de valoração pessoal. Se esse relacionamento estava como uma espécie de marca para a própria vida, assim, de valor mesmo. Se eu tenho um relacionamento, eu sou valorizada, eu fui escolhida por alguém, então isso dá uma massageada no ego, talvez, isso me coloca num outro patamar. Né? E aí pensar, eu vou planejar minha vida, preciso planejar com essa pessoa. Nesse sentido também, os homens que eu atendi, mesmo os que tinham relacionamentos, quando falavam dos seus planos, assim, nem sempre eles incluíam essas parceiras, né? Eu só atendi homens heterossexuais, curiosamente. Mas as mulheres não, sempre estão incluindo o parceiro ou a parceira, mesmo num sentido de importância, eu acho. Para os homens estava no mesmo nível de importância do que outras coisas da vida. Para as mulheres parece que tem uma importância maior. Me pareceu isso no sentido de que na situação delas existe esse centro e na dos homens é quase como se fosse um apêndice, né? Tipo um órgão do corpo que a gente só sabe que está ali quando inflama. Parece compulsório para as mulheres, né? Eu só existo, só consigo ser algo se eu tiver esse amor. Não sei se eu posso classificá-lo como romântico, você me corrige, né? Mas, de maneira geral, só posso ter se eu tiver um projeto de amor, se eu tiver alguém do meu lado. Se eu não tiver isso, eu sou nada, eu sou vazio. Não é nem o nada, como a gente fala no existencialismo, digamos assim. Não existo mesmo, não é nem possibilidade, nem falta, né? Não existo. Sim, essa especificação que você fez do amor romântico, ela é bem importante, porque é exatamente isso, é a importância do amor romântico. Até, às vezes, as mulheres têm redes de amizades muito boas, têm uma boa relação com a família, mas esse amor do amigo, dos pais, do irmão, enfim, esse amor que não é o romântico, não preenche essa falta. Tem que ser o amor romântico, e principalmente a questão de ser escolhida por um homem, nas mulheres heterossexuais. Então, essa coisa do ser escolhida. Temos uma pesquisadora brasileira que fala muito sobre isso, que é a Valesca Zanello, que ela criou um termo que é a prateleira do amor. É como se as mulheres estivessem todas dispostas numa prateleira e os homens vão lá e escolhem. E a depender de características físicas, principalmente, essas mulheres vão estar mais para frente ou mais para trás da prateleira. Então, quem está na posição privilegiada da prateleira é a mulher jovem, branca, heterossexual, sem deficiência, magra. Então, a partir do momento que nós vamos envelhecendo, ou se você é uma mulher negra, se você é uma mulher gorda, o teu lugar nessa prateleira já não é mais de tanto privilégio. Então,
Você não vai ser tão escolhida quanto a padrão, que é a branca, magra. Me lembrou a tua fala, eu acho que foi o Golden que me mandou esse Reels. Se não foi ele, pode ter sido inclusive você, não me recordo quem que foi, assim, né? Na lista dos Você do já Instagram. percebi que tem uma disputa de quem manda mais meme para o Thiago. Tudo bem. Existe, tem uma disputa, né? Mas me recordo de uma fala da Jane Fonda, dela mencionando que elas, mulheres Não foi idosas, eu. não foi tu? Não foi eu. Certeza? Certeza. Tá, depois eu vou ter que fazer um inquérito sobre. Mas ela falava que a amizade para mulheres idosas era uma questão até mesmo de saúde. E dela falava assim: vocês homens se reúnem para beber, para fazer outras coisas. A gente se reúne para sobreviver. A gente realmente é honesto com as nossas emoções. E daí, a mesma atriz que faz a Frankie, de Grace Frankie, da série do Netflix, estava do lado dela, e ela assim, tipo, girl, tipo, sim, sim, nossa, é exatamente isso, né? E daí, quando você falou do amor, né, existem outras definições, quer dizer, essa palavrinha a gente não curte, mas talvez existem outras vivências de amor para além do amor romântico. Com certeza. E sobre o Reels, eu acho que foi no meu Instagram que você viu, que eu compartilhei ele. Acho que foi. Acho que fui eu. Eu adoro a série Grace e Frankie, adoro elas duas. E sim, eu acho que quando eu digo que o amor é uma coisa muito importante para a nossa vida, eu não estou me atendo ao amor romântico. Eu estou dizendo o amor no sentido geral, amizade, relações familiares, né? Você conseguir compartilhar de um mundo com outra pessoa é muito rico, porque isso engrandece o nosso mundo pessoal. As outras pessoas nos mostram outras possibilidades, outros mundos, e uma relação de amor, que é uma relação de carinho entre duas pessoas, é a maior possibilidade de você viajar nesses novos mundos e ir ampliando o teu mundo próprio. Então, é nesse sentido que eu acho que o amor é uma coisa maravilhosa e um ponto essencial para a nossa vida. E de longe a gente pode restringir, a gente não pode restringir isso ao amor romântico, não é só o amor romântico que vai fazer isso, é o amor de uma maneira geral. Aproveitando esse gancho, né, porque isso tu disse que não é, eu entendo o que você está dizendo, né, mas pensando que tem gente nos ouvindo e nos vendo, o porquê que só o amor romântico não nos completa? Porque é um empobrecimento da vida, é só um tipo, só uma pessoa. Porque vamos lá, né? Nós vivemos numa sociedade que é majoritariamente monogâmica. Então, quando a gente fala em amor romântico, automaticamente o que vem na cabeça da maioria das pessoas é um relacionamento monogâmico, uma alma gêmea, uma única outra pessoa. E quando a vida toda fica centrada numa única relação, se torna um peso para essa outra pessoa. Porque a outra pessoa aí tem que ser teu tudo, teu amigo, teu confidente, teu parceiro de sexo, teu parceiro para assistir um filme, para ir para academia, para caminhar, para estudar, para ler. Um objeto maleável, né, que a gente possa colocar conforme a gente gostaria que fosse, né? Sim, e isso faz com que muitas pessoas sofram porque esperam que esse único parceiro romântico vai ser o companheiro para tudo, tem que gostar das mesmas coisas, tem que ser compatível em tudo, e essa pessoa não existe, né? Porque senão você vai estar namorando com você mesmo. E geralmente, eu imagino que a maioria das pessoas não vai querer isso. Seu saco. Então, eu talvez fosse um péssimo parceiro para mim mesmo, eu confesso. né? Quando a gente consegue ampliar esse leque e trazer o amor de outras formas, principalmente com amigos, você conhece outros olhares sobre você mesmo e você tem a oportunidade de explorar coisas que você gosta e que talvez esse teu parceiro não goste. Pensando na minha vida pessoal, eu sou casada e o meu marido não é uma boa pessoa para eu desabafar quando eu não estou bem, porque ele é muito prático. Então ele vai me dizer o que eu tenho que fazer. E eu não quero, às vezes eu não quero saber o que eu tenho que fazer, eu quero chorar, quero me lamentar, quero reclamar. E não Você dá só para quer fazer isso com falar, ele. você não quer saber de solução da vida, né? Só deixa eu chorar um pouquinho. Eu só quero que ele me abrace, de que vai ficar tudo bem, mas ele não faz isso. Ele é ótimo para outras coisas, mas para isso ele não é bom. E É aí uma eu tenho. característica de homens, né? O homem cis, ou
como eu vou dizer, da maioria das vezes, héteros são todas dessas pegadas, né? Os homens normalmente têm esse tipo de comportamento, né? Você vai falar com ele, eu tenho meu marido aqui, apesar de gay, tem essas mesmas características cisgêneras, vamos dizer assim, né? Você vai conversar, aí algumas vezes eu sou ouvido, mas na maioria das vezes o que a gente vai fazer com isso, né? Então faz Sim. isso, faz aquilo, né? Eu falei para você que não era para ter feito desse jeito. Eles ficam Bem, sentindo, bem um né? provedor até mesmo nas soluções, né, Débora? É. E aí, por exemplo, o Thiago, que é meu amigo, é outra coisa. Com ele eu consigo conversar e ele vai me ouvir. E claro que ainda tem, né, a cereja do bolo, que é o fato dele ser psicólogo, então tem uma audição ainda um pouco diferente, né, uma escuta diferente. Mas outros amigos, né, meu irmão, que apesar de ser um homem heterossexual, é alguém muito sensível. Então, isso faz com que eu consiga explorar partes minhas com várias pessoas diferentes. Isso enriquece, inclusive, o meu relacionamento romântico, que aí eu posso trazer para esse relacionamento, olha, conversei tal coisa com não sei o quê, não sei quem, descobri isso, trazer assunto mesmo. Porque se você fica o tempo inteiro com a mesma pessoa, tu não tem nem o que conversar com ela mais. Vira um É relacionamento muito, conveniente. e é muito assustador, assim, é curioso, ouvindo vocês falando, e daí a gente está falando dessa questão do relacionamento monogâmico, que é apenas um para a vida toda, um para absolutamente tudo, o quanto isso, de certa forma, também reflete, lógico, nessa lógica do capitalismo, né, de meu objeto de posse, vou explorar tudo até que esse objeto né, tem todo o colapse, que esse objeto morra, né, tanto que até a morte, esse vínculo, né, quando a gente pensa na questão cristã mesmo da coisa, mas e de pensar esse amor como aquilo que nos permite ampliar quem a gente é. E daí, lógico, a gente partiu das suas vivências com mulheres, mas o quanto a gente percebe que, cara, não observar esse lugar do amor para o homem também é uma tática de fazer com que ele desapareça, né? Fazer com que o homem vá assim, ó, se aniquilando mesmo, que ele vai se empobrecendo até o momento em que ele não se reconhece mais, ele não conversa mais, ele não faz nada da vida, né? Eu entendo que muitas vezes os homens exploram mais o amor no sentido da amizade mesmo, que a maioria dos homens são homoafetivos, né? Não no sentido de serem homossexuais, mas no sentido de que eles adoram estar com outros homens, conversar com outros homens, ler outros homens, assistir, ouvir, tudo de homem para homem. Quando a gente fala na sociedade heterossexual, a mulher para o homem serve para transar e para ter filho, geralmente, né? E para todo o resto são os outros homens que vão nutri-los. Então, e isso para mim é um empobrecimento da existência deles, porque acaba sendo sempre uma visão muito semelhante do mundo, e querendo ou não, mulheres e homens têm jeitos diferentes de ver as coisas, muito pela socialização que a gente tem, né, por ser diferente. E aí os caras ficam ali alimentando o mesmo jeito de ser com os seus parceiros, com os seus amigos, e vivem desse jeito. Uma caixa de ressonância, né? Exatamente, uma caixa, porque ele fala uma coisa e o igual repete. É. Não é um diálogo, né? É literalmente uma relação de autofelação, para não dizer masturbatória, né? Porque, cara, não tem ali enriquecimento, não tem abertura de mundo, não tem nada, só tem alguém literalmente ressonando aquilo que ele quer ouvir. Sim. Até dissemos no primeiro episódio, né? Foi o que mesmo a Débora disse agora, né? Homens amam homens, mas transam com mulheres. Utilizam desse dispositivo afetivo de uma maneira utilitarista, como se fosse objeto de consumo mesmo, né? Eu vou consumir porque existe o desejo, existe o tesão, existe a atração, tudo que a gente não tem como negar, mas até certo ponto, né? Eu vou transar, vou criar essa família, vou ter um filho, mas o meu valor principal de afeto eu vou dar para os amigos, não vou criar nada. Por isso que agora coisas da minha cabeça que eu vi durante a pandemia, que também houve muito término de casamento, porque foram obrigados a ficar junto 24 horas, e daí assim, eu não sei me comportar, eu não sei dar afeto. Ou talvez a forma de afeto ela é equivocada, na base vou colocar bem entre aspas, tá? Para que
não está ouvindo, eu estou fazendo colheres voadores aqui, de que é só violento, eu não acolho, né? Eu não me deixo afetar. Então, acaba que essa forma muito utilitária apareça muito grandemente, né? Então, daí, que eu faço com isso? Não tem, eu preciso trocar, que eu vou trocar o quê? Eu não sei o que trocar. E ouvindo um pouco daquilo que a Débora traz, aquilo que você traz, a gente não pode deixar de perder de vista que é uma discussão muito, mas muito, assim, existencialista, porque a gente está falando não só desse debate em relação do amor, e daí eu vou utilizar uma palavra que a Débora gosta, né, e que a Débora utiliza, de um amor que busca uma autenticidade. E daí eu queria trazer, é uma dúvida minha também, e daí, amigo, por favor, traga também as suas contribuições. A gente pode pensar, Débora, que esse amor, que não é o romântico, que é um amor que, inclusive, rompe com a estrutura monogâmica, que vai além disso. Isso é um caminho para a autenticidade? Sim, esse amor, não vou dizer necessariamente um amor não monogâmico, né? Porque pode ir para esses dois caminhos, assim, a tua pergunta, né? Um amor romântico não monogâmico. Às vezes, esse amor romântico não monogâmico também pode ser fuga de si mesmo, assim, vou me relacionar com 3 pessoas diferentes para eu me perder nas 3. Aí não vai ser legal, né? E não monogâmico para quê? Porque dependendo da relação, ela não é equilibrada, né? Porque se eu Exato. posso querer uma relação aberta ou algo do tipo, ou algo maior, para mim. Mas se vamos pensar dentro da heterossexualidade cisgênera, né, que a gente sabe muito que é do patriarcado em si, eu posso. A Débora, que é minha esposa, não pode. Ela até pode no papel, mas, na teoria, mas na prática ela não pode, né? Sim. Mas agora, quando a gente fala de descentralizar o amor e pensar em várias figuras, em amizades, e talvez mais de um parceiro romântico também, mas quando você não se perde nas outras pessoas, né? Quando você não vai procurar alguém para você se diluir nele, ou vários alguém para você fazer isso, sim, é um caminho muito pertinente, assim, para uma vida autêntica, para que você se aproxime mais de você mesmo. É curioso que quanto mais você conhece os outros, quanto mais para fora de si você vai encontrando outras pessoas diversas, mais você se aproxima de você mesmo também. Como assim? Como assim? Para a gente, no geral, entender, Débora, isso que você acabou de dizer. Quanto mais a gente conhece o outro, mais a gente se aproxima. Como que você poderia exemplificar isso para nós? Eu entendo isso como trocando com pessoas diferentes, você conhece outras facetas de você mesmo. Quando você está com seus amigos, você se comporta de um jeito. Quando você está com seu namorado, com sua namorada, com sua esposa, você vai se comportar de um jeito diferente, porque são pessoas diferentes. Então, isso não significa que você seja alguém falso. Não, todo mundo é assim, isso faz parte de nós. Então, é nesse sentido muito ordinário mesmo, de você ir entendendo como você se comporta em lugares diferentes e conhecendo novas versões de você mesmo. E a gente se conhece experimentando o mundo. E o melhor jeito de experimentar o mundo é tendo companhia para isso. Bom, a gente sempre ouve, né, pelo menos partindo desse pressuposto, fenomenológico de que o nosso eu, ele não é inato, ele não tem essência, ele não tem morador, ele se faz concretamente no mundo com os outros. E a tua explanação, ela parte de uma autora, e daí eu queria que você falasse um pouco mais sobre ela, de uma autora que a gente ouve muito pouco no circuito fenomenológico, né? É muito comum que a gente ouça sobre Sartre, que é o que eu e Golden lemos bastante e batemos cabeça tentando entender uma frase que esse homem escreveu, e que às vezes a frase é um parágrafo inteiro sem ponto, né, amigo? Viva o chat GPT para nos ajudar hoje em E dia. daí é GPT, e daí é dicionário, e daí é tudo. E daí tem a Simone de Beauvoir, que é uma autora que está sendo resgatada muito pela literatura, pelo movimento feminista, principalmente, mas que ela é muito além de uma simples parceira, de uma simples nada, né? Mas de uma força política militante pesado na segunda onda feminista, mas é uma filósofa muito independente, muito, muito intensa. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Sim, com prazer. A Simone é um caso raro, eu acho, porque ela é conhecida e desconhecida ao mesmo tempo. Estava pensando justamente nisso agora.
Não é um nome que soa estranho. Para a maioria das pessoas, não precisa nem ser só alguém que está ligado com psicologia, com filosofia. Para a maioria das pessoas é um nome assim, eu já ouvi em algum lugar. Não é como se ela fosse uma intelectual que ninguém nunca ouviu falar o nome. Quem? Você ouve? Não, Simone de Beauvoir. Talvez não sei nada a respeito, mas é um nome que eu já ouvi. Aí temos uma outra categoria que é as pessoas que já ouviram alguma coisa a respeito, que ela era feminista, ela escreveu aquele livro lá, O Segundo Sexo. Aí temos uma categoria de pessoas que também não está muito ligada com a filosofia. Dentro da filosofia tem uma outra categoria que é os que vão dizer, era companheira do Sartre. É quase uma revista Caras, né? Sim. Porque ela e o Sartre tiveram realmente um relacionamento de muitos anos, eles eram parceiros da vida e tiveram uma relação não monogâmica. Então, o que me incomoda mais ainda é quando dizem que ela era a esposa do Sartre. Ô, Débora, e ainda ela é reduzida, só para não esquecer, ela é reduzida muitas vezes, principalmente na internet, a famosa frase do segundo sexo, que, né, a mulher não nasce, ela se faz, né, e às vezes as pessoas necessariamente só conhecem, eu conheço poucos Beauvoir, apesar de ter lido uma ou outra coisa da Beauvoir, né, tem até que ler mais, mas de qualquer forma eu conheço um pouquinho mais além dessa frase, como eu posso dizer, ela traz muita reflexão numa simples frase, mas ela é fechada nisto, né? Sim, é a primeira frase do segundo volume do Segundo Sexo, né, da experiência vivida. Sim, e temos mais essa, né? Que quando conhecem, ou vai para esse lugar de associar ela com Sartre, ou de associar ela ao feminismo nessa redução, que é não se nasce mulher, torna-se. E essa frase, ela é muito mal interpretada, mas é muito mal interpretada. Explica para nós o que quer dizer essa frase, pra gente, já que ela é mal interpretada, vamos aproveitar para todo mundo entender. Bom, basicamente, vou tentar explicar do jeito mais simples possível. Significa que nenhuma mulher nasce feminina. Essa ideia que nós temos do que é uma mulher, todas as características que nós definimos como sendo algo de mulher, então ser delicada, carinhosa, mais voltada para o amor, mais romântica, mais burra, mais passional, todas essas e outras definições que a gente coloca como sendo o que é uma mulher, isso é inventado culturalmente. Então, ninguém nasce desse jeito. Nós nascemos, as pessoas olham sexo masculino ou sexo feminino. E a partir daí, vai ser um menino, vai ser uma menina, vamos criar de um jeito, vamos criar do outro. Então, é nesse sentido que ela está dizendo é que as pessoas do sexo feminino nascem do sexo feminino e a sociedade transforma elas nisso que nós conhecemos por mulher, que é uma pessoa com todas essas características que culturalmente se diz coisa de mulher. Então, poderia ter uma frase, também não se nasce homem, torna-se homem. Com certeza. O contrário também seria válido. Como o Thiago falou, essa é a primeira frase do segundo volume do Segundo Sexo, e se as pessoas terminassem de ler o parágrafo, elas iam entender do que ela estava falando. É tão ridículo a distorção da frase, porque se você ler o parágrafo inteiro, fica mais claro do que está falando, mas as pessoas não leem nada, ficam só com a frase. É como ficar só com a manchete de uma notícia, que acontece muito também, né? E aí vão-se muitas distorções. Tem pessoas que usam essa frase para falar mal do movimento trans, por exemplo. E aí vão associar Simone de Beauvoir com transativismo e tal, mas não era disso que ela estava falando. Ela nem toca nesse assunto. E ela não está querendo dizer que não se nasce mulher, torna-se porque você vai transicionar no meio do caminho e vai virar uma mulher. Não é nesse sentido, é uma discussão outra. É um dispositivo cultural, né, antropológico, que atravessa, como você mesmo disse, né, eu me torno homem, né, vamos dizer assim, eu nasço macho em razão da minha genitália, né, mas eu me torno homem conforme eu vou também me identificando com esse dispositivo, com essas características, né, eu vou integrando na minha subjetividade. Exato, exatamente, é bem por aí que a discussão. E aí, quando a gente fala de Simone de Beauvoir, ela é muito forte no feminismo, em função do segundo sexo, e muitas vezes ela é lida também por mulheres feministas só dentro do segundo sexo, numa leitura que não tem um fundo filosófico. Aí a leitura também não fica completa, porque Simone era filósofa, e o segundo sexo é uma obra filosófica que dialoga com tudo que ela escreveu antes.
Então, vai trazer conceitos que ela trabalhou em outros livros. E, às vezes, se perde também mesmo dentro do feminismo, de pessoas que leram o livro todo, mas que não alcançam alguns níveis de compreensão, porque é uma obra filosófica. E aí, um dos meus trabalhos é juntar as duas, né? A Simone feminista e a Simone filósofa, para tentar mostrar ela para o mundo, assim. Isso que eu falei dela ser conhecida e desconhecida, né? Eu defendi a minha dissertação de mestrado no ano passado e foi a primeira pesquisa feita em Simone de Beauvoir no programa de pós-graduação do qual eu e o Thiago fazemos parte, que não é um programa novo, ele já tem mais de 10 anos, eu acho, e nunca teve uma pesquisa em Simone de Beauvoir. A minha foi a primeira. Isso a pesquisa versa sobre o quê? Vamos aproveitar aqui, sua pesquisa versa sobre exatamente o quê? Claro que é o amor e Simone de Beauvoir, né? Mas quais são os atravessamentos que você discute ali, Débora? São aqueles que eu falei no começo da nossa conversa, essa coisa das Aham. mulheres buscarem o amor como o centro da vida. Então, eu discuto, usando a Simone de Beauvoir como teórica principal, o porquê que isso acontece, quais são os condicionantes culturais que fazem parte desse fenômeno que eu vejo tanto acontecer no meu trabalho e na minha vida pessoal, com todas as mulheres que eu conheço. O Débora, você poderia dar uma palhinha do que é isso? Que fenômeno é esse que você pode constatar? O que eu constatei na minha dissertação é que o amor, ele é mistificado, ele é disfarçado. As pessoas vendem outras coisas como se fossem amor, e aí fazem a gente achar, né, para nós mulheres, que esse é o centro da nossa vida, que nós só vamos ser completas quando a gente encontrar esse amor que não é o amor de verdade, que não é esse amor que a gente estava conversando até agora, de várias pessoas, enfim, mas a ideia é muito difundida de uma única pessoa para tudo, que vai me completar, metade da laranja. E isso está relacionado com toda a opressão feminina, toda a socialização das mulheres, que desde muito pequenas nós somos ensinadas que não somos inteligentes, não somos fortes, não somos capazes de transformar a realidade, de agir sobre o mundo, literalmente botar a mão na massa para fazer as coisas, e que são os homens que fazem isso. Então a gente precisa conquistar um homem para que esse homem faça essas coisas por nós e dê um sentido para a nossa vida. Tem uma ideia muito religiosa também, até hoje difundida, principalmente em casamentos, em cerimônias de casamento evangélicas, que é o homem é a cabeça da família e a mulher precisa obedecê-lo. Então, isso é enfiado para a gente goela abaixo culturalmente, não só através da religião, mas através de filmes, né? Os contos de fadas são todos sobre encontrar o príncipe encantado e viver felizes para sempre. O que eu entendi, assim, na minha pesquisa é que essa mistificação, essa distorção do amor é uma ferramenta utilizada para manter a opressão feminina e manter as mulheres submissas aos homens. Uhum. Aí eu estou pensando aqui fazer uma pequena provocação, mesmo eu achando que você já tenha respondido a pergunta, mas eu gostaria de fazer essa questão para deixar um pouco mais firme, né? O que não é o amor, né? Porque a gente está falando que as mulheres se fazem em cima disso, esperam um homem, blá 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 e assim por diante, né? Mas quando a gente diz assim, o que não é o amor, tem um leque de coisas maiores que a gente poderia pensar, né? Um deles, e você continua aí, você entende mais do que eu nesse sentido, o amor talvez seja um dispositivo de controle, né? Submissão não é amor. Submissão não é amor. Viver em função do outro não é amor. Inclusive, essa é uma diferença que até Simone de Beauvoir trabalha, ela vai chamar de dedicação, que é você se doar muito pelos outros. Eu fiz tudo por você, mas você fez porque você quis. Você não pode me cobrar nada em troca porque você decidiu fazer isso, que eu nem pedi para você fazer. Então, essa dedicação cega a alguém não é amor. Você viver só a vida do outro, os planos do outro, não é amor. Esquecer de você em função das outras pessoas não é amor. Porque pensando assim, trazendo um pouco para Sartre também, ressoa na pergunta que o Thiago fez lá atrás, né, sobre liberdade. Até porque o amor, quando a gente pensa dessa abertura de mundo, dessa abertura de construção para ambas as partes, são duas liberdades juntas querendo ficar juntas, né? Ou escolhendo em detrimento
dos outros e das outras que aparecem por aí para nós, né? Sim, e para Simone é muito engraçado isso, né? Escolher em detrimento das outras, que até nesse texto que eu citei antes, o que é o amor, o que não é, ela fala que muitas vezes é nessa comparação mesmo. É eu escolher você contra o resto do mundo, assim, você é o melhor de todos. E, que pesado, né? Tem que ser melhor que todas as outras pessoas. Parece que a partir do momento em que um defeitinho aparecer. Eu lembrei, você falando dessa frase, né? Me lembrei muito. E daí é uma referência pop horrorosa que a gente já pode fechar. Ele vai trazer a Adele, certeza. Pior que não, a Adele ainda é um sofrimento elegante. Mas só pra gente, para as indicações culturais, lembrei da Katy Perry, que ela fala assim: In another life, I will be a girl, alguma coisa lá, e ela coloca assim: Be us against the world, ou ser nós contra o mundo, ou nós contra o muro. Não sei se era world or wall, mas tem essa ideia, é quase bem pop, né, do amor ser aquela coisa assim, agora que nós estamos juntos, somos nós contra o mundo, nós contra todos esses outros. E daí eu fico perguntando, que outros são esses? Não, se a gente for partir para a cultura pop, a Débora deu aqui, passou por cima dos possíveis homens, sumiu a palavra, de alguns títulos, de algum dispositivo assim por diante, mas a Adele mesmo, que você fala, colocar Someone Like You aí, que não vou encontrar ninguém mais como você, ou eu mesmo trazer pro rock, que eu amo o Pearl Jam, cantando Black também, é um pé na bunda, a gente, querendo ou não, que é muito hegemônico hoje no nosso país, o próprio sertanejo universitário, o sertanejo em si, né, é calcado nisso, é calcado na questão, na maioria das vezes, para ser mais exato, na própria submissão feminina, né? Se a gente não se permitir ouvir um ponto mais crítico, como nós estamos fazendo aqui, a gente vai só repetir e não vai nem saber porque está escolhendo, né? E essa coisa, né, de sermos nós dois contra o mundo é algo muito do casamento, assim, né? Essa coisa monogâmica do casamento institucional, que é você deixa a sua família de origem, a família dos teus pais, e vai construir outra família a partir do casamento. É uma coisa meio religiosa também, né? Que você agora sai da família do teu pai, vai para a família do teu marido. As coisas estão tudo na Bíblia. Então, religioso, capitalista, monogâmico, e que é essa coisa. Agora, minha família é você, a minha relação principal é você, esse parceiro romântico, tudo está centrado aqui. Eu e você o altar do mundo. amor. Sim. Vira uma religião, vira uma fé em cima do amor que eu só olho para aquilo, né? Sim, sim, sim. Aí pensando, antes de a gente partir para as dicas culturais, eu estou pensando aqui, como que a gente pode se defender disso, Débora? Pensando na sua tese, pensando em Beauvoir, pensando numa forma mais crítica de chegar ao amor. Claro, a gente já está assim, falando o programa todo sobre isso, né? Mas não sei se é possível pensar de uma maneira mais prática de como poderíamos inculcar isso nas pessoas em que nos ouvem, nas mulheres que nos ouvem, né? Para ter um pouquinho mais de senso crítico a esse respeito. Cultivar amizades, principalmente mulheres, amizades femininas, amizades com outras mulheres e dar importância para as amigas. A mesma importância que você daria para um cara. E uma coisa que é muito de agora, assim, essa ideia de amizade de baixa manutenção. Vocês já devem ter já ouvi, isso. Já ouvi. Parece não serve muito... para mim. Eu também não curto muito, não. Eu sou uma amiga de baixa manutenção, eu não gosto de ficar conversando na internet o tempo todo, ou eu não sou bom de conversar pelo WhatsApp, não sou boa de papo pelo WhatsApp. Isso com amigos. Mas aí, quando é um crush, quando é um contatinho, não larga o celular. Aí tira assunto, aí vira ótima. Nem existe mais má fé, né? A má fé some, né? Então, eu acho que a maior dica, que é simples, mas é bem difícil, é essa. Tentar dar para as outras relações uma importância semelhante. É olhar com seriedade para as relações de amizade, principalmente. Diversificar o amor, não centralizar ele numa pessoa só. Ou seja, o amor romântico, vamos pontuar dessa forma, porque concordamos que existem outros tipos de amores, né? O amor como uma opção e não como uma obrigação, né? Sim, eu tenho pavor daquela coisa do
Eu preciso de você. Não quero que ninguém precise de mim. Quero que você fique comigo porque você precisa de mim. Quero que você me queira. É muito mais bonito querer do que precisar. Esses dias eu compartilhei uma frase poética que eu não lembro mais ou menos exatamente, mas eu lembro mais ou menos como é. Do amor, eu quero que o meu amor até mesmo seja livre de mim, algo do tipo, sabe? Eu quero que essa pessoa esteja comigo por livre e espontânea vontade, não porque for obrigação. Eu quero que ela opte diariamente, vamos dizer assim, né? Mas que eu seja uma das possibilidades, de futuro, não que eu seja a única, até porque assim, eu acho que eu me sufocaria com quem me colocasse no pedestal desta forma. Eu falei, não, não serve para mim. Apesar de eu não me considerar uma pessoa nem de gostar, nem de fazer de baixa manutenção, mas aí vai além, né? Vai numa questão quase de coerção, né? Colocar alguém no altar é coagir essa pessoa a ser dessa forma, né? Vamos fugir dos extremos, né? Não é para ser tão baixa a manutenção, mas também não precisa ser tão alta assim. Vamos com calma, tem muita coisa aí no meio. Sim. Não vamos ficar stalkeando as pessoas, não. Quem nunca? Sim. Mas acho que já está dando nosso tempo. Foi, né, bastante boa essa nossa conversa. Poderia falar aqui sobre isso durante 2 horas, porque a gente começa a puxar, se cair cultura pop, filme, música, assim por diante, a gente ia até amanhã, né? Mas o que você traz aí para nós de dicas culturais, do que a gente pode ler, ouvir, ver, assim por diante? Pode ser sobre o tema ou não, mas que seja importante. A cara dele, que ele já fez aí, ele tá maligno, fala aí. Porque o tema, né, levou para isso, e daí me veio outras coisas, mas eu vou permanecer com a minha indicação, e daí eu indico uma segunda coisa, só porque a gente estava falando sobre isso também. Eu não me aguento. Mas a primeira é A Paixão Segundo GH, então, aqui, da Clarice, que se trata de uma relação existencial mesmo, entre uma barata e a GH. E, bom, e daí essa é a relação que vai ter nesse livro aqui, né? E é um livro que, dentre as epifanias que ele traz, ele vai trazer aqui qual que é a experiência da paixão. Vai se assemelhar muito à ideia da paixão mística religiosa de sofrimento, mas também se assemelha à experiência existencial de inferno, de náusea, e de liberdade que arde. A Clarice utiliza muitas essas metáforas, né? Esse livrinho aqui foi o que rendeu a ela a famosa frase: Clarice não faz literatura, Clarice faz feitiçaria. Porque algumas pessoas conseguiam entender esse livro, outras falavam, ela é hermética demais para mim, não gosto dessa autora. E a segunda indicação é a tetralogia da Helena Ferrante, que é a Amiga Genial. Como a gente estava falando sobre amor, sobre posse, sobre isso ser o centro de mulheres heterossexuais e cis, na vida de Lili Lenu, a gente vê elas na pobreza onde elas viviam na Itália, e você vê meninas de adolescentes sendo disputadas pelos donos de charcutaria, pelos comerciantes italianos, e o que cada uma se submete a fazer em detrimento desse amor, desde violência doméstica, violência sexual, desde o direito de não no caso da perda do direito, né, de estudar, de ser legitimada. É uma tetralogia muito incrível. Eu já dei uma pesquisada, a galera já sabe quem é Helena Ferrante, mas eu não quero saber quem é Helena Ferrante. Conta depois para mim que eu não sei. Fica a dúvida se é homem, se é mulher, né? Se é uma escritora ou uma escritora, né? A gente, no New York Times, é uma mulher, foi rastreada, mas eu achei isso de um mau caratismo, assim. Se a guria não queria ser descoberta, para que vão vasculhar, né? Mas assim, vamos ficar na fantasia ainda, sabe? Mas será que o homem aquela coisa, será que o homem conseguiria escrever com a mesma qualidade da Helena Ferrante? Jamais. Não. Jamais. Não conseguiria descrever mulheres como ela descreve. Não tem como. Eu acho que essa tetralogia, ela mudou radicalmente a minha vida desse ano, assim, eu acho que foi a melhor leitura que fiz na vida. Lógico, teve o Eduardo Luiz, também teve a Lana Porteiro, que é uma escritora trans maravilhosa. Mas, cara, Helena Ferrante, eu acho que depois desse podcast não tem como não ler. A tetralogia toda, assim. E eu só comecei a série, na Amiga Leal. Amiga Leal Amiga Genial.
Amiga Genial, isso na Max, né, na HBO Max, né, tem lá. Eu confesso que eu preciso dar uma insistida. Não comecei a ler os livros, né, eu sei que existem baixado primeiro, mas é um pouco mais lento, é uma construção mais devagar. Então você precisa estar um pouco preparado para esse tipo de produção, né? Mas tem lá quatro, acho que são 4 temporadas, 4, 5 temporadas. Eu sei que são várias. Eu não, agora também porque pegou de pronto aqui, eu não sabia nem que ele ia dar essa dica. Mas é Sim, isso. sim, mas é isso. E sua vez, amigo. Eu vou falar uma aqui que eu até me deu vontade de ler, por ser, estamos falando de amor, de reler, da mesma forma como eu estou fazendo com o Eduardo Luiz, né? Segunda vez terceiro episódio que eu falo de Eduardo Luiz, eu comecei a reler o Mudar Método, né? Eu estou lendo de pouquinho em pouquinho, é muito potente, né? Mas não é sobre Eduardo Luiz que eu quero ler, que eu quero falar, é sobre Paixão Simples da Annie Ernaux. Eu não tenho muito o que falar, sabe? Porque assim, é a descrição do apaixonamento, né? É a descrição de como o outro bate, de como a gente começa a ver o mundo através da lente da paixão. Um livro que eu não consigo ler um livro numa sentada, mas assim, metaforicamente falando, é um livrinho, até os livros da Renault são pequenos, né? É muito, eu sou romântico, né? Eu adoro, a gente já combinou aqui no começo do programa, dizendo que todo mundo gosta de uma dor de cotovelo. Então, assim, cara, eu me apaixonei pelo livro. Então, assim, foi uma paulada. Foi a Annie Ernaux, foi o Eduardo Luiz, foi a Lana Porteiro e foi a Camila, como que tá até aqui, Camila Souza Vilada, Ah, do da Parque Império. das Irmãs Magníficas. Foram esses Ah, 4 livros que eu li assim, numa carrada. Eu falei, cara, 4 livros assim que já foram suficientes para eu não ler durante um bom tempo, sabe? Tipo a Tetalogia da Helena Ferrante, nossa. sabe? São coisas lindas de se ler. E a segunda, eu acho que o melhor álbum para mim da Maria Rita é a música Não Vale a Pena. Nossa. Ela se rasga cantando, né? Quando o amor é pequeno, não vale a pena. E ela deixa isso bem claro. Né? Você me ilude, eu não vou mais te iludir. Mas assim, de outras formas. Aliás, é um disco maravilhoso. É o primeiro disco da Maria Rita, 10 de 10. Sabe? Sim. Mas essa música, quando eu ouço, eu me rasgo com Maria Rita. Se eu estou dirigindo por um longo trecho, eu ligo, eu deixo no último e vou cantando junto. Ai, maravilhoso, não tenho nem muito mais o que falar. E você, Débora, o que traz para nós? Agora você me fez lembrar de uma música do Frejá, Quando o Amor Era Medo. Essa eu não conheço. Maravilhoso, Então fica essa maravilhoso. dica para você. Essa Eu acho que é do Frejá, Quando o Amor Era Medo. E outra que nós falamos agora há pouco, da série Grace and Frank, que é uma série deliciosa, é muito engraçada e faz a gente pensar sobre essa coisa do amor, da importância da amizade e sobre o envelhecimento, né, que são coisas que a gente não quer olhar muito, que a gente fica com essa ideia de que depois de uma certa idade a vida acabou. E aí nessa série, todos os personagens principais são idosos, e eles mostram pra gente que não tem nada disso, da vida acabou, dá pra amar muito, dá pra fazer muita cagada depois de velho também, dá pra mudar a vida, dá pra sair do armário. Eu amo essa série, e fica a minha recomendação aí pra todo mundo. Acho que tá na Netflix. Está na Netflix, já acabou. Daria para até ter indicado essa série no primeiro episódio de Amores Clandestinos, que é justamente isso. A série começa a partir do momento que elas. Eu não lembro se ela descobre, eles se abrem, né? Enfim, eram 2 casais héteros, né? Os homens tinham um relacionamento da clandestinidade durante muito tempo, daí eles se separam e viram um casal de amigas, e um casal realmente romântico, vamos dizer assim, né? E se constrói em cima disso, de um casal, 2 casais de idosos. Eu tenho algumas críticas no sentido assim, o amor entre homens era muito higienizado, Aham. né? Isso me incomodava como homem gay, isso me incomodava muito. Cara, não vai dar um beijinho? Quando ia dar um beijinho, cortava. Né? Mas, enfim, é uma ótima série. Eu gosto muito, ri bastante. Acho que as 3 primeiras temporadas são as melhores. Eu gosto de todas. Eu sou É, muito cadelinha de é. Grace Frank, não consigo. Eu Eu gosto achei. de todas também. Eu comecei a assistir junto com a minha mãe, um dia que eu estava na casa dela, e ela não curtiu muito, saiu de lá, assim, e eu nunca mais parei. Eu vi vários episódios seguidos um do outro. Aham, aham. Pra mim, a Jane Fonda toma o. Não, a série em si é muito boa, mas assim, quando você vai acompanhando, você vai percebendo que o roteirinho foi caindo um pouco, né? Mas eu assisti até o final porque eu queria ver como ia acabar, né? E Sim. falando em acabar, acabou nosso tempo. Acabou, foi muito.
Então a gente fica falando o dia inteiro, a gente adora falar. Débora, muito obrigado pela participação. Foi muito instrutivo, foi muito gostoso. Volte sempre. Tiver algum assunto um dia, vamos falar tal coisa, manda para a gente, que a gente senta e conversa e programa. É o que mais a gente quer, que alguém volte e fale conosco. Obrigado, Titi. Foi muito bom novamente falar contigo. Obrigado, amigo, sempre muito bom. Débora, muito obrigado pelo aceite. Esteja aí esse convite para o retorno, seja bem-vindo sempre. E muito obrigado aos ouvintes que estavam ali clandestinamente ou não, nos dando atenção nessa conversa. Obrigado por participarem. Eu espero que vocês possam amar muito mais e melhor. Débora, fico com a palavra agora. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui com vocês. Um beijo para os ouvintes. E espero voltar em algum momento. Uma pauta nova aí. Onde a gente pode te encontrar, Débora? No Instagram, @DéboraGregoriniPsi. Aí lá tem minha newsletter. No Instagram vocês acham o caminho para as outras coisas. Fechou. A gente coloca na descrição e também na tela aqui para a gente olhar depois. Show. Fechou. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau.